Então agora nós vamos começar a falar como que é então a montagem, por exemplo, de um escritório na prática, o que a gente precisa conhecer, saber, para que, como eu falei no começo, a gente vai fazer um levantamento. Depois nós vamos se aprofundar em outros dias, nós vamos, até é legal que vocês deem sugestões dos pontos que vocês acharam interessante de todo esse processo, né, de executar uma obra, desde o início do atendimento do cliente até a entrega da obra, para que a gente possa então ir falando com detalhes cada ponto que existe, né, de maior interesse de vocês, tá? Vamos começar aqui dando um exemplo que é logo no começo. O que acontece? Quando a gente recebe uma ligação, vamos dizer, a gente montou, está lá com o escritório, ou na verdade muita gente está na sua casa mesmo, com a sua mãe, com o seu pai muitas vezes, você faz alguma divulgação, depois a gente vai falar também sobre divulgação, como fazer, mas vamos dizer que você já recebe uma ligação de um cliente e tal, então como que a gente vai conduzir essa conversa, né? Como que a gente vai marcar a nossa primeira reunião pessoalmente, né? Porque tem que ter essa primeira reunião pessoalmente. Então, como a gente vai fazer isso? Então, eu vou começar a levantar, estou falando, nós vamos levantar os vários aspectos. Depois nós vamos falar exatamente como fazer as coisas. Mas é importante ter na cabeça, como que eu vou conduzir essa conversa? Como que eu conduzo essa conversa sem demonstrar insegurança na frente do cliente, né? Como captar as informações que o cliente tem, que são realmente necessárias e essenciais para que você tenha condições totais de fazer, né, o começo, pelo menos de começar a fazer um projeto, né, conforme a necessidade do cliente, tá? A gente fala isso porque já vi gente fazendo projeto, né, arquitetos assim, querendo fazer o projeto que ele quer fazer, mas que não é a necessidade do cliente. Então é muito importante saber como lidar com o cliente, como fazer primeiro esse relacionamento com o cliente, para que você realmente tenha o levantamento das necessidades do cliente, para você fazer um projeto, né, um anteprojeto, vamos chamar assim, e você acertar, ele ser assertivo. Ou seja, o cliente já gostar. Para ele gostar, você precisa estar atendendo às necessidades dele. Então, isso é um assunto que a gente tem, que dá para falar muito tempo. Depois, também as inseguranças acontecem devido também a alguns detalhes técnicos, né? Tipo, quando é que eu vou executar tal serviço, né? Aonde que eu vou arrumar essa mão de obra? Quais são os materiais que eu preciso utilizar que eu posso utilizar, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com madeira, estrutura metálica, alumínio, né? Então a gente tem o concreto. Então nós temos uma gama aí de materiais que com facilidade de usar, mas quando usar um, quando usar outro. Como eu apresento os projetos para o cliente? Então, depois que a gente pensou, como que eu vou apresentar para o cliente? Tá? Então, como eu estou falando, para vocês que estão entrando agora, a gente hoje está levantando tudo o que é necessário para depois nós vamos falar praticamente item por item aí. Então, dessa mesma forma, fundação, né? Às vezes fundação é uma coisa mais especializada, como que eu vou fazer? A iluminação, hoje os arquitetos utilizam muito de iluminação. Como que eu vou preparar? Como que eu vou aproveitar ao máximo aquele ambiente, colocando uma iluminação adequada? Alvenaria. Há tempos atrás a alvenaria pensava em tijolo cerâmico e tudo bem, né? Hoje você tem as paredes de gesso drywall, vocês têm uma gama enorme de variedades, de divisórias. E aí, então, qual usar? Então tem tanto o detalhe técnico que vai te dar segurança, como tem também aquela segurança da vivência, de você saber lidar com o seu cliente, saber como falar com ele. E essas dúvidas, elas infelizmente surgem e atrapalham muito o profissional
tá? Que deseja ter uma carreira em ordem, incrível, né? Uma carreira que dê resultado. Então, essas incertezas, elas impedem que você tenha um resultado muito bom, expressivo, que seja bacana. Então, você precisa desses conhecimentos, dessa tranquilidade, para que você haja de uma forma muito mais rápida. Além de tudo, essas barreiras, elas dificultam na hora do orçamento, tá? Que é tão importante você ter um orçamento, principalmente quando você vai passar uma proposta para alguém, tá? E essa proposta, ela vai ter um orçamento daquilo que você projetou, e de repente ali você tem que ter sua margem de lucro já embutida naquele orçamento. E como passar esse orçamento, né? Porque o que a gente percebe no início, a grande insegurança, né, o grande medo que ocorre, são por dois motivos. Primeiro motivo é que você fazer um orçamento que não consiga ganhar, né, que você perca por um concorrente, tá?